Sejam bem-vindos a mais uma reunião. Vamos baixar as nossas cabeças, vamos orar, vamos dizer: Pai, nós vimos a Ti em nome de Jesus, Te pedimos perdão por tudo o que fizemos que não foi do Teu agrado. Também perdoamos a todas as pessoas que nos magoaram e nos ofenderam. Senhor, trazemos à Tua presença esta reunião, a vida de todos que estão aqui presentes, a vida de todos que vão ver estes vídeos, Senhor, abençoamos a todos. E que a Tua vontade se cumpra em todos, tudo para a Tua glória e honra. No nome de Jesus. Amém. Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos, amém? Os que estão aqui presentes e os que estão lá em casa, amém? Então vamos louvar a Deus, vamos nos alegrar, amém? Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, seu nome é Cristo, 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 Cristo. Oh, Ele é o Rei, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, seu nome é Cristo, 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 Cristo. Oh, Ele é o Rei, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, seu nome é Cristo, 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 Cristo. Oh, Ele é o Rei. Gozo eu tenho em Jesus, gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Gozo eu tenho em Jesus, gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Gozo eu tenho em Jesus, gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Gozo eu tenho em Jesus, gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. É isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar. Dos meus pecados livres estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar. Dos meus pecados livres estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar. Dos meus pecados livres estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar. Dos meus pecados livres estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar. Ao mundo eu vou anunciar, ao mundo eu vou anunciar que Cristo salva o pobre pecador com o seu amor. É isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar. Dos meus pecados livres estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar. Ao mundo eu vou anunciar, ao mundo eu vou anunciar que Cristo salva o pobre pecador com o seu amor. É isto que me faz cantar. Amém? Amém ou não amém? Ainda estão pesados do almoço, não é? Deu um desconto. Então agora chegue-se lá um bocadinho para o pé do seu irmão e diga-lhe: não viu? Olá, boa tarde, seja bem-vindo, amém? E então diga lá a ele uma coisa que ele não sabe. Não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Você faz parte de um corpo. Não posso viver sem você.
Não posso, não posso, não posso viver sem você. Não posso, não posso, não posso viver sem você. A tua pai pessoa dentro. Não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Você faz parte de um corpo. Não posso viver sem você. Não posso, não posso, não posso viver sem você. Não posso, não posso, não posso viver sem você. Amém? Então, se não pode viver sem o irmão, dê-lhe um beijinho, um abraço. Amém? Um passo ao bem. Depende de como quiser dar. Amém? E também lá para casa, muitos, muitos beijinhos. Amém? E agora vamos falar, ouvir Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhinhos. Amém? Ensina-me teu caminho, Senhor, e andarei em tua luz. Ensina-me teu caminho, Senhor, e andarei em tua luz. Dá-me um coração rendido a ti para honrar-te, ó Deus. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me do que impedia o fluir. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me do que impedia o fluir do teu amor. Ensina-me teu caminho, Senhor, e andarei em tua luz. Dá-me um coração rendido a ti para honrar-te, ó Deus. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me do que impedia o fluir. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me do que impedia o fluir do teu amor. Ensina-me teu caminho, Senhor, e andarei em tua luz. Ensina-me teu caminho, Senhor, e andarei em tua luz. Dá-me um coração rendido
de conforto, Deus de amor, vim buscar tua face, vim buscar mais de ti, Senhor, Deus de conforto, Deus de amor, vim buscar tua face, vim buscar mais de ti, Senhor, Deus de conforto, Deus de amor, vim buscar tua face, vim buscar mais de ti, Senhor, Deus de conforto, Deus de amor, vim buscar tua face, vim buscar mais de ti, Senhor, Deus de conforto, Deus de amor, vim buscar tua face, vim buscar mais de ti, Senhor, Deus de conforto, Deus de amor, vim buscar tua face, vim buscar mais de ti, Senhor, vim buscar tua face, vim buscar mais de ti, Senhor. Pai celestial, te amamos, teu nome é sobre toda a terra, tu que habitas no meio do louvor. Enquanto nós proclamamos teu poder, bendito é o Senhor, Deus poderoso, que era e voltará. Bendito é o Senhor, Deus poderoso, para sempre reinará. Pai celestial, te amamos, teu nome é sobre toda a terra, tu que habitas no meio do louvor. Enquanto nós proclamamos teu poder, bendito é o Senhor, Deus poderoso, que era e voltará. Bendito é o Senhor, Deus poderoso, para sempre reinará. Pai celestial, te amamos, teu nome é sobre toda a terra, tu que habitas no meio do louvor. Enquanto nós proclamamos teu poder, bendito é o Senhor, Deus poderoso, que era
estamos em terra santa, e eu sei que anjos ao redor vamos louvar a Jesus. Em sua presença nós estamos em terra santa. Nós estamos em terra santa, e eu sei que anjos ao redor vamos louvar a Jesus. Em sua presença nós estamos em terra santa. Nós estamos em terra santa, e eu sei que anjos ao redor vamos louvar a Jesus. Em sua presença nós estamos em terra santa. Tudo que fizeste, obrigado, por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Amém? Podem sentar. Vamos chamar a pastora Mário Nobre. Vamos sentar, se faz favor. Glória a Deus. Vamos abrir em Romanos 1,16.
Eu não vos digo já o título, qual é o título da mensagem, mas já vos digo a seguir. Romanos 1,16. Amém, amém, amém. Romanos. Novo. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Paulo escreve a primeira carta aos Romanos, a primeira e única carta aos Romanos, pelo menos que nós temos na nossa Bíblia Sagrada, e na carta aos Romanos ele diz, versículo 1,16 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se encobre a justiça de Deus, de fé, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Vou voltar a ler, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Vamos deixar de acreditar num Deus que não opera. Em que um Deus que está lá só para ser adorado e nada acontece. Isso não é real. Eu lembro-me de nós termos ido fazer uma reunião e essa reunião foi em Beja, e nessa reunião que nós tivemos havia lá uma senhora que estava a passar por uma dificuldade e nós falámos por causa da Bíblia, dela recorrer a ler a Bíblia. E ela virou-se e disse para nós: mas também vocês? E eu na altura fiquei a pensar naquelas palavras. Também nós. Se calhar damos pouco crédito à palavra de Deus. Mas é através dela nós vemos e reconhecemos e aprendemos o poder de Deus. Porque para nós há coisas que são literalmente impossíveis. Em que nós achamos que aos nossos olhos não pode acontecer, nem vai acontecer. Mas a Deus tudo é possível. Tudo é possível. O Evangelho, a palavra de Deus, é para nós o poder de Deus. E a sua leitura nos faz alterar a nossa maneira de pensar sobre determinados assuntos. E fazendo isso, nós vamos enfrentar esses assuntos de uma maneira diferente. Aquele que está doente, quando ouve que a palavra de Deus, que Deus cura, ele ganha esperança, ânimo e diz: Deus me pode curar e vai curar em nome de Jesus. Aquele que está a passar uma dificuldade em qualquer área da sua vida, ele pode ler e ver Deus a abençoar em todas as áreas. Portanto, o Evangelho, a leitura da palavra de Deus, só nos leva mais próximo de Deus. Não é por acaso que nós aconselhamos a não ler certos livros. Por quê? Porque o Espírito que está nesses livros passa para nós. Porque é que nós aconselhamos a não ver certos filmes? Principalmente filmes de terror. Porquê? Porque o Espírito que está nesses filmes, o medo que é incutido nesses filmes, depois passa para nós. E nós não queremos isso na nossa vida, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de confiança em Deus. Então, tendo em mente tudo isto que eu vos acabei de falar, eu quero-vos a falar sobre um assunto
hoje. Um assunto que Deus pôs no meu coração, embora eu reparei que durante anos eu não falei sobre ele. Anos mesmo. E é sobre casamento. Temos que ver o que a palavra de Deus fala sobre o casamento. E vamos começar em Gênesis. Vamos ver em Gênesis. Gênesis 2:18. Gênesis. O que é Gênesis? Primeiro livro da Bíblia. Glória a Deus. Gênesis. O que é que quer dizer Gênesis? Começo. Então vamos ao começo. Gênesis 2:18. Deus tinha acabado de criar toda a terra, criou o homem, criou os animais sobre a terra. Virou-se depois disso, do que eu vou ler, Deus diz para Adão dar nome aos animais, e não é difícil. Uma vez ouvi um pastor dizer isto, e é verdade, eu concordo. Nós olhamos para uma vaca e ela tem mesmo cara de vaca, não é? Olhamos para um cavalo e ele tem mesmo cara de cavalo, e um cão tem mesmo cara de cão, não é? Pronto, ele pôs os nomes certos, claramente, glória a Deus. Mas em Gênesis 2:18 diz: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, para que esteja como diante dele. Amém? Eu não vos quero ler mais, porque depois Deus criou os céus e criou os animais, e de Adão deu os nomes aos animais, e já vemos a seguir. Mas o pensamento de Deus não é bom que ele esteja só. Então o homem não foi feito para estar só. O homem e a mulher, claro, não foi feito para estar só. Mas é bom entender que alguns, pela força das circunstâncias, ou que Deus permite, ficam sós por causa do amor ao próprio Evangelho. E então ficam sós. É mau? Não penso que seja mau. Cada um sabe de si. Eu lembro-me que quando entrei para a igreja, uma das orações que eu aprendi a fazer foi: Senhor, a tua palavra diz que aquele que alcança uma mulher, alcança... se calhar eu vou-vos ler a seguir. É melhor. Agora quero-vos continuar a ler o que eu tenho aqui. E o que tenho aqui é que vamos ao versículo 21. É um pouco mais abaixo. 18, vamos ao 21. E no versículo 21 diz: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai, sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Glória a Deus. Porquê é que eu comecei por dizer que o Evangelho é salvação para o homem? Não é por acaso que diz aqui que o varão deixará o seu pai e a sua mãe e apegar-se a uma mulher. No mundo há muito hábito de homens, principalmente, eu conheci isso pelos homens, e na parte que eu lidei mais, as senhoras eu penso que não, digo eu, não sei, sou sincero, não sei. Eu falo em relação a homens, e em relação a homens havia muito o hábito de dizer: não, minha mãe é minha mãe e depois é os meus filhos. Ou antes, os meus filhos, depois é a minha mãe. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se juntar-se-á uma mulher e serão uma só carne. Não quer dizer que pai e mãe devem ser deixados de lado, pelo contrário, devem ser honrados, mas devem ser visto que vão se juntar duas pessoas. E essas duas pessoas têm que viver em comunhão. E terão de ser uma só carne. Para serem uma só carne,
eles têm que concordar em tudo, porque não podem andar dois juntos se não estiverem de acordo. Nós temos que ver que para haver essa união tem que ser Deus a juntar. Porque só Deus pode juntar as pessoas. Porque dois seres tão diferentes, se não forem juntos por Deus, não vai resultar. O homem tem uma maneira de pensar, a mulher tem uma maneira diferente de pensar. Não é por acaso que Deus os uniu os dois para que os dois se completem um ao outro. As senhoras têm uma forma de ver completamente diferente dos homens. Completamente diferente. E isso vai ajudar os homens a perceber algumas coisas que ele não percebe e não consegue entender. As senhoras vão ver algumas coisas que não entendem, se não tiverem a perspectiva de um homem de ver. Será que estão sempre os dois certos, um ou outro? Não, nem sempre. Mas têm que ver através da perspectiva do outro para poder entender e viver neste mundo. Não é por acaso que Deus torna seres tão diferentes, que andem em união. Não tem a ver só com um amor que pode haver e deve haver entre um e outro, mas também a ver com aquilo que Deus preparou para eles. A união que é feita por Deus no homem e da mulher é uma união que, enquanto houver terra, enquanto viverem sobre esta terra, essa união vai sempre estar feita. Nessa união, Deus quer que os dois juntos fiquem mais fortes do que eram quando estavam sozinhos. Porque a perspectiva de um e a perspectiva do outro vai ajudar a fazer e a andar nesta terra. Eu ontem à noite ouvi algo muito giro e falava sobre um conceito que existe agora em Portugal e em vários pontos do mundo, que é um conceito de startups. O que é conceito de startups? É a criação de pequenas empresas em que criam pequenos negócios. E o que eles diziam é que para conseguir fazer essa oportunidade de negócio, muitas das vezes através de telemóveis, programas para telemóveis, através de ideias para isto ou para aquilo, eles diziam que eles têm que ter a equipa certa. E a equipa certa, eles dizem eles, que é como escolher um namorado ou uma namorada, eles têm que ver exatamente como é que são as pessoas. Se as pessoas são diligentes. Você não se ponha a namorar ou a casar com alguém que vê que essa pessoa não está decidida a que funcione esse casamento ou esse namoro. Porque senão, nada vai funcionar. Realmente, quando ele falou em equipa, escolher a equipa certa, escolher a equipa que realmente vão levar, porque podem ter um produto mau, pode haver problemas, mas se a equipa for certa, vão tornar o problema em vitória, de certeza. E glória a Deus, é exatamente isso que é um casamento. O casamento é uma união entre duas pessoas, mas uma união muito acima do que é normal. Uma união em espírito, uma união em alma, uma união em corpo. Por isso é que Deus diz que serão uma só carne em tudo. Porquê? Porque foi dada a eles a oportunidade de andar neste mundo mais fortes do que eram antes. Foi dada a oportunidade de eles, de mãos dadas, unidos, no mesmo espírito, na mesma alma, no mesmo corpo, vencer este mundo. A oportunidade de orarem o mesmo, para que haja vitória nas suas vidas. Orarem
ao Senhor. Porque já não são um. Porque um põe 1000 em debandada, 2 põe 10.000 em debandada. São mais fortes do que eram antes. Isto é que é casamento. Agora, quando num casamento cada um puxa para seu lado, alguma coisa está mal. E ouçam, eu lembro-me perfeitamente, e não quero comparar ninguém a burros, por favor, mas eu lembro-me de uma ilustração que havia e que se via em alguns desenhos. Então via-se 2 burros atados por uma corda e havia erva de um lado e erva do outro. Mas os 2 não conseguiam chegar à erva de um lado e erva do outro porque estavam atados por uma corda. Até que os 2 perceberam que tinham de ir 2 juntos, primeiro a um lado, comer a erva de um lado, e depois os 2 juntos tinham que ir do outro lado. Cada vez que alguém puxa para um lado e puxa para o outro, não vai resultar. Ou, se um deles continua a puxar para um lado e o outro não quer, vai dar problema. Cada vez que você cede demasiado a um dos lados, vai haver problema. Por isso é que a comunhão, o falar entre um casal é tão importante. Tenta entender, o homem não consegue ver as coisas como a mulher vê. Nem a mulher consegue ver como o homem vê. Então a única forma de conseguirem entender é explicando um ao outro aquilo que está a acontecer ou que estão a ver. Graças a Deus a minha esposa já por várias vezes me mostra coisas que eu não estou a ver. Eu costumo dizer que às vezes vejo mais com os olhos fechados que com os olhos abertos. Porque às vezes com os olhos abertos eu posso ver as pessoas e tudo, mas eu não vejo muito mais para além daí. E quando eu fecho os olhos, Deus me mostra outras coisas completamente diferentes. E eu então entendo. Mas eu reparo e percebo que a minha esposa vê coisas que eu não vejo. E ela me tem mostrado, algumas das vezes, me tem mostrado essas coisas e eu fico assim, pô, não tinha pensado nisso, nem tinha visto isso. É por causa disso que Deus juntou 2 pessoas completamente diferentes. O homem e a mulher. Para que vejam nesta terra tudo o que Deus quer que eles vejam. Há bocado eu não disse o versículo, podemos ir à procura deles, mas está em Provérbios. Acho que é Provérbios, até se calhar podemos abrir, eu digo já, acho que é Provérbios 18, 21, acho eu. Não, não é? É o 22. Provérbios 18, 22. Eu, quando aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu vinha de um relacionamento falhado, do qual tinha sofrido muito. E eu não queria voltar a sofrer como sofri naquele relacionamento. E então protegia muito o meu coração. Protegia muito o meu coração, apesar de falar com as pessoas e tudo, não deixava abrir o meu coração, seja a quem for. Em Provérbios 18, 21, eu achei este versículo bíblico e eu comecei a orar por ele. Sempre. Então, todos os dias eu orava por este versículo e dizia em Provérbios 18, 22, desculpa, eu disse 21, mas é 22, desculpem. Provérbios 18, 22. E diz, o que acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Então eu todos os dias orava, Senhor, obrigado Pai, que eu já tenho a esposa que tu preparaste para mim. Obrigado Pai, que eu já achei a mulher que tu preparaste para mim. Eu orava este versículo e dizia isto.
Portanto, a minha esposa é fruto daquilo que eu orei. E glória a Deus que foi assim, porque se fosse de outra forma iria ser muito complicado para a minha vida e para mim. Eu não queria sofrer da maneira como sofri. Graças a Deus que Deus pode fazer muito mais acima daquilo que pedimos ou pensamos e em todas as áreas da nossa vida. Cada vez que nós agarramos e buscamos a Deus e falamos a Ele, buscando-o, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a buscar a vontade de Deus para a nossa vida. E eu orava isto, o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. E todos os dias eu fazia isto. Todos os dias eu orava. Claro que as senhoras não vão dizer isto, o que acha uma mulher acha uma coisa boa, não é? Mas vão dizer o que acha um homem acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. É a forma de orar. É a forma de buscar a Deus. Porque Deus quer que haja união entre o casal. Mas uma união perfeita. Embora eu lhe diga que não há casamentos perfeitos. Há pessoas que se unem a Deus para transformar esse casamento em algo glorioso para com Deus. Na minha experiência, eu já estou casado há 25 anos e na minha experiência, realmente é algo que se torna às vezes complicado. É algo muito bom nós podemos ter alguém para partilhar a nossa vida, para partilhar as nossas emoções, para partilhar aquilo que há dentro de nós. Mas às vezes também é complicado porque nem todos, tanto homem como mulher, têm maneiras de ver o mundo de maneiras diferentes. Mas Deus assim fez com esse propósito. Eu disse há umas reuniões atrás, e disse para haver num casamento tem que haver muito perdão. Mas também é através daí que Deus nos ensina o amor, o verdadeiro amor. É através do perdão, de perdoar os outros. E começa no casamento. Nós aprendemos a perdoar no casamento. Não é só aquela pessoa que amamos, mas também aprendemos a perdoar também os outros à nossa volta. Portanto, já vimos que casamento é da vontade de Deus, já vimos que casamento é algo que Deus instituiu e que quer que isso aconteça na vida das pessoas, porque os vai tornar mais fortes. Um homem ou uma mulher que estejam sós para enfrentar este mundo pode ser mais complicado. O homem pode ser tentado pelas mulheres e uma mulher pode ser tentada pelos homens. No entanto, se estiverem casados e se dedicarem-se a esse casamento, vão se tornar mais fortes porque os outros homens e as outras mulheres não têm importância nenhuma. Existe muito o conceito que o homem é suposto poder ou deve, ou perante o mundo, eu estou a dizer perante o mundo, deve ter outras mulheres, mas isso é completamente irreal e não é da vontade de Deus. E só vai trazer problemas para a sua vida, não só física, mas também emocional. Eu estou a falar para si, homem. Porque você fazendo isso, você vai ficar dividido. E se você ficar dividido, não há casamento que resista. Você tem que ver a sua esposa como alguém que está ao seu lado, alguém que você deve proteger a todo custo. Na família, não é os seus filhos que estão em primeiro lugar, mas é a sua esposa que está em primeiro lugar.
Assim também a esposa. Não é os filhos que estão em primeiro lugar, é o seu esposo que está em primeiro lugar. E se você vir dessa forma, você vai entender muita coisa. Os filhos será que é para ser desprezados? Claro que não, por favor. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que você tem que pôr as coisas em primeiro lugar, como devem ser. Eu estou a falar no conceito do casamento, mas em tudo Deus tem que estar em primeiro lugar. Você tem que ter cuidado com o relacionamento com quem você está, com o namoro com quem você está, com o casamento que você está. Embora se você já casou, torna todas as coisas diferentes. Uma das coisas que eu aprendi, realmente, e é bem verdade, veja, você que é homem, veja como é que a sua esposa trata a irmã dela, como é que trata os pais, porque se você se vir isso, você vai ver como é que a sua esposa é. Você que está a namorar, você que é mulher e vê e está a namorar com um homem, claro, e vê como é que esse homem trata os pais. Como é que é o relacionamento lá em casa. Você vai aprender muito sobre esse homem. Porque se ele respeita os pais, ele vai lhe respeitar a si. No entanto, se você vê alguém que não respeita nada nem ninguém, ouça, nem todo o amor do mundo vai resolver. Eu tenho visto muitos casais dizer, não, eu amo a ele e é o suficiente. Ou eu amo a ela e é o suficiente. Ouça, na minha experiência, eu amava muito uma determinada pessoa e não foi o suficiente. Nada foi suficiente. O amor tem de ser recíproco. E há pequenas coisas que você vê. Há pequenas coisas que você repara, que Deus lhe faz abrir os olhos para ver realmente como é que a outra pessoa é por si. Se a outra pessoa está determinada para si. Ou se a outra pessoa continua à pesca. Continua a procurar outros relacionamentos. Continua a procurar outras pessoas. Se continuar a procurar, quer dizer que ele não está a investir nada no relacionamento onde está agora. Absolutamente nada. Por isso é que grande parte dos casais atualmente não se casam. Por quê? Porque não querem ficarem agarrados, por assim dizer. Não querem investir tudo da sua vida naquele casamento. E é isso para que serve um casamento, para investir tudo o que nós somos. Tudo. Havia coisas que eu fazia em solteiros, havia determinado tipo de roupa que eu comprava quando era solteiro, que quando casei tudo mudou. Porquê? Porque eu tinha uma família para cuidar. Porque Deus me tinha dado algo que para Ele é precioso e eu tinha que cuidar. E então a minha maneira de viver mudou por completo. Os homens têm que ver que num casamento tem que se dedicar de corpo e alma. Da mesma forma as senhoras. Vamos deixar de lado o que é a libertação, não, as mulheres não podem estar subjugadas. Oh, eu estou a falar de amor. Eu estou a falar de amor. Quando há amor, há compreensão. Quando há amor, todas as barreiras são levantadas. Quando há amor. Mas o amor vê-se, sente-se. Não é falado o amor. Porque há muitas pessoas que podem dizer, eu amo-te muito. Mas as ações deles dizem exatamente o contrário.
Eu lembro-me de uma vez ver uma pessoa falar sobre outra. E ele falou de tal forma sobre a outra pessoa que as lágrimas a mim me vieram aos olhos, porque eu vi que o amor era puro dessa pessoa. O amor sente-se. O amor não se ouve, sente-se. Vê-se com as atitudes. Com as atitudes da pessoa que era para fazer uma determinada coisa, mas não fez. Por causa da outra pessoa. O amor entre um homem e uma mulher é algo que os dois devem preservar, os dois devem lutar por ele. Os dois, não é um só. Porque um só a lutar não vai dar, não vai resolver. É a mesma coisa que estar num barco e só um dos lados é que rema. O que vai acontecer? O barco vai andar às voltas. Não vai funcionar. Os dois têm que estar a remar. Os dois têm que estar a ir em frente, confiadamente, andando com o Senhor. Eu vos quero levar alguns versículos mais. Oh, glória a Deus. Mateus 19:3. Desculpem. Mateus 19:3. Mateus, Novo Testamento, Mateus 19:3. Eu disse Mateus. E eu escrevi Mateus. Mas não é Mateus. Eu acho que é Marcos. Espera aí só um minuto. Não pode ser. Mateus não pode ser 19. É isso, é. Peço desculpa. Mateus 19:3. Peço desculpa. Eu estava a ler algo diferente e eu não estava a perceber porquê. Mateus 19:3. E diz aqui, Mateus 19:3. Diz. Então já abrimos? Mateus 19:3 diz: Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez. E disse: Portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Mas disseram-lhes eles: Então, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. O princípio que Deus criou para o casamento é para que haja união. Mas eu vou-lhe dizer, como em tudo na vida, se você tem uma empresa, você tem que lutar por essa empresa. E para lutar por essa empresa não é agarrar, chegar a uma determinada hora e sair e havendo coisas ainda para fazer. Você tem que lutar para a empresa onde está. Ela é sua, é o seu ganha-pão, é aquilo que você... Embora a empresa possa começar a crescer, e então a sua forma de viver pode mudar um pouco, mas em suma, no fundo, você tem que lutar por essa empresa. E num casamento, você tem que lutar por esse casamento. Muitas vezes vão vir coisas que você não gosta.
Muitas vezes vão vir linhas de pensamentos que dizem que é assim, que é assado, foi por causa disto, foi por causa daquele outro. Ouça. Busca ao Senhor. Busca ao Senhor para saber realmente o que é que está a passar. Porque o diabo é que veio para matar, roubar e destruir. E ele quer destruir o casamento. A primeira instituição que Deus criou. Ele quer destruir o casamento. E a não ser que os dois, não é um só, que os dois se apercebam disso. Que marido e mulher se apercebam que o que o diabo quer fazer e repudiem isso nas suas vidas e lutem pelo casamento, esse casamento não vai durar. Por isso se vê tanto divórcio. Por isso se vê pessoas que nem chegam a casar. Porquê? Não se sentem na obrigação de estar com aquela pessoa. Acham que, não, isto se der, dá. Se qualquer dia quando eu me chatear ou me fartar, eu vou-me embora. E você pode dizer, mas num casamento pode acontecer isso. Pois pode. Um casamento sem Deus pode acontecer isso. Agora, com Deus, você vai lutar por esse casamento até o fim. Você vai fazer o quê? Não é ceder, é orar por esse casamento. Se há coisas que estão mal nesse casamento, você tem que orar até que fiquem bem, no nome de Jesus. Porque Deus uniu duas pessoas com uma intenção. Alguém... vamos pôr... Todos sabem qual a vontade de Deus para as suas vidas. E eu acredito que grande parte das pessoas vão dizer que não. Então, com que intenção Deus uniu um homem e uma mulher? Que deu-os em casamento. Qual foi a intenção de Deus? É para haver divórcio? Não creio. Mas alguma intenção os uniu para que juntos fiquem mais fortes e possam enfrentar este mundo. Para que juntos vejam a forma como um e outro vejam, comunicando um com o outro, mostrando um ao outro o que estão a ver, o que estão a perceber. Há muita coisa que Deus me mostra a mim que eu conto à minha esposa. E há muita coisa que ela vê que me conta a mim. Para quê? Para nós percebermos o que é que está à nossa volta. Nós, como homens, temos de ter muito cuidado com o relacionamento com outras mulheres. Por quê? O mesmo acontece com as mulheres, têm de ter muito cuidado com o outro relacionamento com os outros homens. Não faça comparação. Vocês, mulheres, não façam comparação os outros homens com o seu marido. E vocês, homens, não façam comparação entre as outras mulheres e a sua esposa. Nunca faça isso. O diabo é a primeira forma de tentar destruir o casamento fazendo isso. Muitas vezes é tentando mostrar à mulher, não, estás a ver, aquele homem é mais gentil, é mais meigo, é mais atencioso, até na forma de falar. Para o homem mostra, estás a ver, ela é diferente, é mais meiga, tem mais curvas. Pois, mas o problema nas curvas é que muita gente se despista. Você tem que ter cuidado. Se possível. Claro que no meio do trabalho isso não é possível. Mas em todo lugar onde você for, fora do trabalho, você leva a sua esposa. Você leva o seu marido. Para todo lugar.
Algumas pessoas até vão ficar a olhar para si, mas porquê? Porque são dois. São um só. Não são dois. No seu trabalho, fale. Fale. Uma das barreiras que eu utilizo é falar sobre a minha esposa. Porquê é que isso torna-se uma barreira? Porque mal alguém ouve falar de uma esposa, nenhuma mulher se aproxima. O mesmo acontece se a esposa falar do marido, nenhum homem se vai aproximar. É uma barreira para impedir. Porquê? Porque Deus já nos deu aquilo que é para viver a nossa vida, não é para andar com outras pessoas, não é para estar com outras pessoas. Se isso acontece, então essa pessoa nunca teve realmente casamento. Essa pessoa nunca está empenhada naquele relacionamento. É para esquecer. Eu, quando aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, a minha vida mudou. Mudou muito, muito, muito. A forma de eu ver as coisas mudou muito. Porquê? Porque eu dizia, se acontecesse, se a minha esposa agarrasse, na altura não era a minha esposa, era a minha namorada, mas se ela agarrasse e quisesse estar com outra pessoa, eu então saberia que ela não era para mim. Ela também tinha que saber se a vontade dela era estar comigo ou não. Porque senão, como é que seria o casamento? Ouça, um casamento é onde se aposta tudo, tudo. Vai-se apostar a nossa vida emocional. Vai-se apostar a nossa estabilidade. Vai-se apostar tudo de nós, tudo de nós. Mas não é só um marido ou só a mulher que tem que fazer isso, é os dois. E os dois têm que perceber que o outro está a apostar tudo. Porque se não está a fazer, alguma coisa está errado e você fuja desse namoro. Afaste-se desse casamento, porque não vai resultar quando é só um a apostar tudo. Tem que se ver, um e outro tem que ver como estão a andar. No namoro, o que é o namoro senão o conhecer a outra pessoa, como é que ela é, como reage, como se comporta, o que faz. Depois já pelo caminho há algumas bandeiras vermelhas que você tem que ver. Porque é aí que você vê que realmente alguma coisas estão erradas. E você tem que ver como é que vai ser o seu futuro. Mas os dois têm que apostar tudo o que têm no casamento. Tudo o que têm. Tudo. Porque eles não vão ser algo diferente do que uma só carne. Porque um relacionamento sem haver uma união de facto entre duas pessoas não vai funcionar. Não vai funcionar. Quando o homem procura outras mulheres fora do casamento, alguma coisa está mal. Está mal da parte do homem e está mal naquele relacionamento. Se ele está a fazer isso, alguma coisa está a acontecer que não está certo. Não estou a culpar o homem só, nem estou a culpar a mulher só, não. Eu estou a culpar os dois.
Porque os dois não estão a apostar tudo da sua vida nesse casamento. O mesmo que acontece com a mulher. Se a mulher busca outros homens, alguma coisa está mal. E não é só na mulher, é também no homem com que ela casou. Porque alguma coisa está em falta. E é estranho, porque tanto para um homem como para uma mulher é diferente porque é que buscam outras pessoas. Um homem, normalmente, às vezes é por causa de sexo. E uma mulher, normalmente, é por causa de comunicação. Algo bastante diferente. Isto é o que me é dado de ver. Posso estar errado, não sei. Isto sou eu, Mário Nóbrega, a falar. Mas o que eu tenho visto tem sido isso. Então, Jesus diz que deixará o homem, seu pai, sua mãe, juntar-se-á uma mulher, um homem, juntar-se-á uma mulher e serão uma só carne. Vocês tão diferentes. Por isso é que é beleza tudo isso. Tornar-nos muito fortes. Nem tudo o homem vê, nem tudo o que a mulher vê, mas juntos veem mais ainda. Muito mais. Eu quero vos levar Amém. Eu quero vos levar a 1 Coríntios 7, 1. Primeira de Coríntios 7, 1. Paulo escreve à igreja de Coríntios, e Paulo, quando escreve à igreja de Coríntios, começa a descrever como é que ele próprio vivia. E Paulo, por causa do Evangelho, se tinha afastado, ou antes, não tinha mulher. E pela vivência dele, ele dizia que talvez seria melhor. Mas Paulo tinha algo completamente diferente de grande parte dos homens. Atualmente vivemos muitos problemas a virem ao de cima em relação a homens dentro de algumas igrejas. Mas temos que entender uma coisa. Não é por acaso que Deus criou o homem e a mulher. Não é por acaso. E eu quero-vos ler um pouco daquilo que ele escreveu à igreja de Coríntios. 1 Coríntios 7:1 diz: Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse a mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e, da mesma sorte, a mulher ao marido. Eu, antes de continuar a ler, benevolência. O que é isto? Benevolência, fazer o bem. Benevolência, ser benevolente com outra pessoa. Ser bondoso para com outra pessoa. Há alturas na vida de um homem e de uma mulher que às vezes as pessoas não estão bem. E isso tem de ser entendido entre uma parte e a outra parte. Mas também tem que haver comunicação. Porque às vezes o esposo não percebe coisas que está a acontecer com a esposa. E às vezes a esposa não percebe coisas que está a acontecer com o esposo. E então tem que haver comunicação entre os dois, explicando um ao outro coisas que para a própria pessoa está mesmo ali. Então, mas tu não vês, está mesmo aqui. Mas às vezes o outro não consegue ver. E então a forma
de conseguirem prosseguir a união é através da comunicação. Falar um com o outro. Mostrar o que se passa ao outro. Para que o outro possa entender o que se passa. Agora diz aqui, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Da mesma sorte, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. O que é que isto quer dizer? Que o corpo da esposa pertence ao marido e o corpo do marido pertence à esposa. Eu já tenho utilizado este versículo, sabe para quê? Para eu orar para a minha esposa. Visto que eu tenho poder sobre o corpo dela, eu posso orar sobre o corpo dela e ela é curada em nome de Jesus. Mas também quer dizer muito mais. Quer dizer que tem que haver entendimento dos dois. Quer a esposa, quer o esposo, não podem fazer o que bem entender. Mas têm que fazer os dois. Têm que concordar os dois. Como andam. Veja aqui, no versículo 5, não defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar a oração. Quer dizer que não devem haver falhas entre um e o outro, de nenhuma forma, a não ser que seja para vocês se aplicarem a orar. Para que não haja distrações e vocês possam orar. Mas só por causa disso. Não por causa de outra coisa qualquer. E depois diz, e depois ajuntai-vos outra vez. Para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Incontinência. Falta de fazer alguma coisa. Eu tenho visto e tenho lido, às vezes, sobre santidade. E algumas pessoas pensam que santidade tem a ver com a ausência de sexo no casamento. Isso é completamente errado e fora do conceito de Deus. Fora completamente. Completamente fora. Passando para algo mais gráfico, é muito simples. Um homem e uma mulher se tornam uma só carne porque encaixam um no outro. Eles são uma só carne. Então, o que aqui está a dizer é: ajuntei-vos outra vez para que Satanás não vos tente. A falta de fazer alguma coisa, a falta de haver comunicação entre o casal, a falta de haver sexo entre o casal, a falta de falarem os dois, de se comunicarem os dois, a falta de alguma coisa no casamento vai fazer com que qualquer um dos dois possa procurar outra pessoa. Ou antes, Satanás possa começar a tentar meter pensamentos na mente da pessoa para fazer com que ela olhe para outras pessoas. E isto está completamente fora da vontade de Deus. Eu vos quero dizer, eu quando aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tinha 25 anos de idade. Quando tinha 25 anos de idade, eu namorava com uma pessoa, antes disso namorava com uma pessoa, do qual eu já tinha tido relacionamento com ela. Relacionamento mais íntimo com ela. Uma das coisas que mais me custou dentro da igreja, quando eu aceitei Jesus, foi olhar para qualquer mulher. Seja ela qual fosse. Claro que não aquela que fosse um pouco mais de idade, mas aquela que fosse mais nova, eu tinha dificuldades em olhar para ela. Inclusive, eu quando andava de carro, se eu visse uma mulher vir no passeio e eu ia a conduzir,
eu olhava para o outro lado só para não olhar para ela. Eu estava-me a proteger, não a ela, estava-me a proteger a mim próprio. Para que eu não deixasse pensamentos vir à minha mente. Porque o homem peca não quando faz o ato, o homem peca na sua cabeça. Quando deixa pensamentos vir à sua cabeça. Infelizmente estamos numa época em que somos bombardeados por todo lado, com imagens de nus, de mulheres, eu falo para homens, com nus de toda a forma, com posições sexys e tudo mais. E isto faz alimentar a nossa mente. E quando nós alimentamos a nossa mente, se deixamos largar a nossa mente, começamos a pensar em atos sexuais. E há atos sexuais que nós podemos fazer com essa pessoa. E aí já estamos a pecar. Portanto, o que é que você tem que fazer? Ouça, tem que agarrar a sua mente e não deixar fazer isso. Tem que ordenar com a sua boca e dizer, ordenar que saiam esses pensamentos da sua cabeça, para que você não peque perante Deus. E se eu falar a qualquer homem sobre isto, todos vão rir, porque todos vão dizer a mesma coisa. Pá, eu já faço isso quantas vezes e sempre fiz isso e não sei. Pois, mas o que você faz é errado. O que você faz afasta-se de Deus. E se você quer Deus na sua vida, se você quer mudança na sua vida, você tem que mudar tudo. De maneira, pelo menos que os homens, eu posso falar mais pelos homens, não é? Como os homens pensam, muitas das vezes é que não têm maldade, mas têm maldade, e muito. Você não pode deixar esses pensamentos chegar à sua cabeça. Você não pode deixar que esses pensamentos fiquem na sua cabeça, porque então vão se tornar ainda maiores ainda. Você, quando isso acontece, você tem de ordenar que esses pensamentos saiam da sua cabeça e tem que dizer, perdão, Pai, pelo aquilo que eu pensei, em nome de Jesus. Eu lembro-me principalmente, depois de um princípio, pelo menos durante 2 anos, foi muito difícil, porque eu tive que lutar contra isso na minha mente, até que eu me habituei a lutar contra isso e parou. O que acontecia na minha cabeça. Parou. E eu lembro-me de uma vez estar numas bombas de gasolina e estava lá uma revista tipo Playboy. Não sei se era mesmo... era uma revista como se chama para homens, é isso? E era uma revista onde aparecia uma mulher da cintura para cima nua. E eu olhei para lá e eu disse, realmente é bonita. E o rapaz que estava nas bombas olhou para mim, porque eu depois fui buscar a revista, tapei-lhe o peito, para só se ver a cara. E ela é realmente muito bonita, a rapariga. E ele olhou para mim e disse, realmente só tu é que vês isso. O que eu estava a ver era a beleza da cara dela, não o corpo dela. Porque se você, que é homem, cada vez que olha para uma mulher, está a olhar só para o seu corpo, você já está errado. E se você se vai casar com alguma mulher, ou quer namorar com alguma mulher por causa do seu corpo, você já está errado. Digo-lhe já. Você tem que se casar ou buscar uma mulher pelo seu interior. Você tem que ver como é que ela é no seu interior. Mais do que no exterior. Eu vou-te contar alguma coisa.
há uma coisa que eu já contei, mas do meu relacionamento com a minha esposa, quem me juntou com a minha esposa não fui eu, foi Deus. E como é que aconteceu? Foi muito simples. Ela me convidou, conhecia-me da igreja e convidou-me para ir à festa de anos dela. E eu fui. E não sabia o que é que estava a passar. Literalmente não sabia o que é que estava a passar. E eu fui. Mas depois, nesse dia, eu fui para casa e eu tive dificuldade em dormir, sem perceber o que é que estava a passar. E eu buscava a Deus: Senhor, mostra-me o que é que está a passar, porque é que eu estou assim? E Deus me dizia: ela tem a resposta para ti. E então eu sabia onde é que ela trabalhava, ou pelo menos sabia a rua onde ela trabalhava, que era num pronto a vestir. E então eu percorri as ruas desse sítio onde eu era e comecei a olhar para dentro de todos os prontos a vestir que eu vi, à procura dela. E até que cheguei a um que eu a vi. E entrei. Quando ela viu, a cara dela estava muito surpresa e a patroa, que me conhecia também, deixou-a sair. E quando eu saí com ela, eu disse: Deus me disse que tu tens a resposta para mim. E ela ainda ficou mais espantada ainda. E começámos a falar um pouco. E antes de eu deixar outra vez no seu trabalho, eu olhei para ela e disse assim: realmente tu és bonita. Porque eu não tinha olhado nunca para ela como mulher. Porque eu me protegia muito. Porquê que eu fiz isso? Eu queria ter a certeza que aquela mulher que estava a aparecer perante mim era a mulher que Deus tinha escolhido para mim. Eu não queria outra que não fosse a que Deus escolhesse. E você não quer a outra pessoa que não seja a que Deus escolha para si. Porque isto funciona com as peças de Lego. Sabe como é que funciona as peças de Lego? Há vários tipos de Lego, mesmo não tendo esse nome. Porque outras companhias imitaram o Lego e então fizeram vários tipos de encaixes. Mas nem todos os encaixes funcionam uns nos outros. Mas as peças corretas encaixam umas nas outras. E Deus sabe quais são as peças corretas para a nossa vida. Sabe a esposa correta para a nossa vida. Sabe o esposo correto para a vida de uma mulher. Deus sabe. Casamento não é só duas pessoas que se amam. Porque as pessoas que se amam podem estar a amar e, no entanto, não ser a pessoa correta um para com o outro. Pode estar a amar e só um ama mais que o outro. E isso não vai resultar. Deus sabe como fazer, o que fazer, como juntar. Porque eu tive mais de 2 anos a orar pela esposa que veio ter comigo. Aquela esposa que Deus preparou. Ela é perfeita? Não, mas eu também não sou. É a vantagem. Ninguém é perfeito. Mas é nas imperfeições que nós aprendemos a andar uns com os outros. E é nas imperfeições que acabamos por juntar um ao outro e nos tornarmos melhores neste mundo. Mais fortes. Casamento é algo que Deus olha com muito amor e carinho. É algo que Deus quer, porque Ele vê-se que Ele criou o homem e disse que não era bom que ele estivesse sozinho. Mas você está com pressa
Não esteja com pressa. Espere em Deus. Para a pessoa certa. Para a pessoa que Deus lhe vai pôr no caminho. A pessoa certa que o vai abençoar muitíssimo. Eu dou glória a Deus pela esposa, pelos filhos que Deus me concedeu que eu tivesse. Como eu pudesse gerar filhos, não é? Mas quem gerou foi a minha mulher, é claro. Mas não é por acaso que Deus disse a Abraão: aquele que sair das tuas entranhas, esse será teu filho. Realmente, quando um homem e uma mulher se unem, são uma só carne. Uma só carne. Então, como? Como andar? Eu quero que vamos abrir em 1 de Pedro 3:11. Peço perdão. 1 de Pedro 3:1. 1 de Pedro 3:1. Pedro, apóstolo Pedro, escreve uma carta e nesta carta explica como um homem e como os homens e como as mulheres devem andar. E diz aqui em 1 de Pedro 3:1. Pedro é Novo Testamento. 1 de Pedro 3:1. E diz: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Eu quero ressaltar aqui uma coisa. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos. Cada vez que esta palavra salta, parece que algumas mulheres ficam com as unhas de fora. Embora elas tenham as unhas mais compridas que os homens. Mas parece que ficam... Ouça, se você ama alguém e esse alguém respeita assim, você sujeitar-se a ele não é uma obrigação, é um desejo. Eis a diferença. Nós lemos o que é que ele diz às mulheres. Agora vejam o que é que ele diz aos maridos no versículo 7. Igualmente, vós maridos, coabitais com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, para que não sejam impedidas as vossas orações. Vejam que ao homem é pedido muito mais do que é pedido à mulher. O homem, se não souber viver, coabitar quer dizer viver com a mulher, se não tiver sabedoria no relacionamento com a sua esposa, as suas orações podem ser impedidas, não pela mulher, mas por causa do seu relacionamento com a sua esposa. Pedro não fala disto às mulheres, só fala disto aos homens. Mas, no entanto, ele diz às esposas para sujeitar aos vossos maridos. Ora, se um homem sabe coabitar com a mulher com entendimento, dando honra à mulher, então facilmente a mulher se sujeita ao seu marido. Cuidado com tudo o que é feminismo, cuidado com tudo o que é machismo. Isso nada tem a ver com Deus. Isso é algo que o mundo criou, em que a mulher tem que fazer tudo o que o marido quer, em que a mulher tem que se sujeitar. Mas aqui o que diz é completamente diferente. Em que o marido deve amar a mulher. Amar. E amar como Cristo amou a igreja.
E a mulher, da mesma forma, deve amar o marido. Porque Paulo também escreve na carta a Coríntios e diz que aquele que está casado pensa em como há de agradar ao Senhor e como há de agradar à sua esposa. E a mulher que está casada pensa como há de agradar a Deus, mas também agradar o seu esposo. Por isso é que a comunhão é tão importante entre um casal. Falarem sobre os desejos um do outro. Falarem sobre o que um gosta ou o que o outro quer. Uma coisa ou outra. Por isso é tão importante a comunhão. Por isso é tão importante a comunicação entre um e outro. Porque é através dessa comunicação, que se chega a um entendimento entre os dois. Não é por acaso que Paulo, que Pedro falam o que falam sobre o casamento. O casamento é algo muito importante para com Deus. Muito importante. Em que num casamento tem que haver uma união tão grande, que nada os possa dividir. Porque eles estão nessa união para se tornarem mais fortes, não mais fracos. Mais fortes. E se numa união qualquer se estão a tornar cada vez mais fracos, alguma coisa não está a correr bem. Mesmo nada bem. Eu já vos falei sobre como pensar, mas eu quero vos levar a pensar um pouco mais sobre isso. Porque temos de ter muito cuidado com aquilo que pensamos. E num casamento, isto é muito importante, muito importante. Efésios 2:2. Efésios 2:2. Onde é que estão os meus Efésios? 2:2. Oi? Efésios 2:2. Efésios 2:2. E diz aqui, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Isto era como nós andávamos. Então andávamos segundo o curso deste mundo, como está escrito no versículo 2, segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é este príncipe das potestades do ar? O diabo. Andávamos influenciados pelo diabo. Você pensa, porquê é que há tanta comunicação e tantos... Porquê que quer na televisão, na internet, em todos os meios, na rua, na publicidade, aparece sempre mulheres ou homens despidos, aparece sempre qualquer conotação sexual. Porquê? Porque o diabo está a tentar perverter este mundo cada vez mais e mais. Está a tentar que o mundo se transforme como Sodoma e Gomorra, cada vez mais. Fazendo isto, você está a fazer com que o mundo
se transforme para o mal. E cada vez vai de mal a pior, basta você olhar para tudo o que está a acontecer. Isto é o curso do mundo. É a vontade que o diabo tenta impor. Mas cabe a nós, como filhos de Deus, afastar-se disso. Se você olhar para o versículo 1, Efésios 2:1 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Nós estávamos mortos perante Deus. E Ele nos vivificou através de Jesus, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Nós não podemos deixar que o mundo influencie a nossa vida. Que os outros à nossa volta influenciem. Não. Qual é o mal? Não tem problema andares com esta ou com aquela. Não tem mal pensares isto ou aquilo. Tem mal, tem, sim, senhor. E muito grande. Você vai afetar drasticamente a sua vida. Você vai ficar mal. Você tem que afastar tudo isso da sua mente. Afastar dos seus olhos, inclusive. Há coisas que você não pode ver. Para quê? Para que você não seja influenciado a fazer o mesmo. Agora, até cada vez mais em horários mais familiares, aparece mais vezes mais coisas. E há às vezes coisas ainda piores, entre homem e mulher, entre homens com homens, mulheres com mulheres, isto está-se a tornar muito complicado. Tudo fora da vontade de Deus, porque Deus o que diz na sua palavra é que deixará o homem, seu pai, sua mãe, juntar-se-á a uma mulher e serão homem e mulher uma só carne. Isto é o que a Bíblia diz. E se alguém sabe das coisas, é o construtor. Eu vou-lhe explicar uma coisa. Se nós agarramos de uma máquina de lavar, ele vem com um livro de instruções. E nós devemos ler o livro de instruções para saber como trabalhar com a máquina. Porque se fazendo, nós vamos tirar o melhor proveito da máquina. A Bíblia é para nós o nosso livro de instruções e Deus sabe como nós somos e sabe como nós devemos operar. O mundo pode dizer que assim ou assado é correto, mas o mundo não é Deus. Não, mas você tem que andar, tem que se andar na moda. A moda qualquer dia é andar todos nus e vão andar todos nus? Por favor, ande com Deus, não ande com a moda. Porque a moda muda e Deus não muda. O que é que eu vos quero dizer com tudo que eu falei até agora? Casamento é algo que Deus designou entre um homem e uma mulher para que fiquem unidos para a vida. Mas entendam que nessa união eles têm que se conhecer um ao outro antes dessa união. E conhecer, eu não falo de conhecer a nível sexual, eu estou a falar de conhecer a nível mental, a nível de como as pessoas são, como se comportam, como fazem, o que fazem. Vocês devem orar a Deus para buscar realmente a pessoa certa, para que Deus lhe mostre se realmente aquela pessoa é certa ou não. Ouça, eu até com pequenas coisas, eu namorava com a minha esposa, eu ia com ela no carro e Deus uma vez fez-me olhar para ela e estava uma pessoa, um homem do outro lado que estava a olhar para dentro do carro para a minha esposa e a minha esposa, na altura que não era a minha esposa, era a minha namorada, olhou para mim e desviou o olhar desse homem. Com pequenas coisas, Deus me mostrou quem era a minha esposa. Quando o homem vai com uma mulher
e passa outra mulher e ele continua a olhar e olha para trás para ela, não está a respeitar nem a mulher com que ele está, nem está a respeitar a outra, não está a respeitar ninguém. Ele só está a pensar com o corpo, não está a pensar absolutamente com mais nada. Ele está a dizer que a pessoa com que ele vai com a mão dada não presta para ele, porque tem que olhar para outra. Não há respeito nenhum. Eu só estou a tentar que vocês pensem sobre as coisas. Você vai dizer, não faz mal. Ele pode ter olhado para outra pessoa, mas está comigo. Até quando? Até quando? Casamento é uma aposta, mas uma aposta muito grande. Em que você tem que saber realmente o que é que está a apostar, pois é a sua vida que está em jogo. É as suas emoções que estão em jogo. É tudo na sua vida que está em jogo. Por favor, pense sobre isto. Por favor, medite sobre isto. Ore sobre isto. Não, eu quero ter uma namorada. Eu quero ter um namorado. Não faça isso. Espere em Deus. Será o melhor. Será o melhor para a sua vida. Só se esperar. Não se esqueça daquele versículo, aquele que acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Eu vou pedir ao grupo Louvor para vir para aqui, se faz favor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estava para... Para vos falar de finanças, eu vou abrir em 1 de Coríntios 9:10. Eu disse primeira. Eu peço desculpa, é 2 de Coríntios 9:10. E em 2 de Coríntios 9:10 diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Para que em tudo enriqueçais em toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Ouçam, aquele que dá semente ao que semeia. Você sabe que um agricultor só pode semear o que tem na mão? Ele não pode semear o que não tem. Ele só pode semear o que tem. Então, você tem que ver o que vai semear. Com Deus. Com Deus. Ainda antes da reunião, eu estava a buscar a Deus o que é que eu devia dar, o que é que eu devia semear. E Deus me mostrava. Me respondeu com uma pergunta. Mas a pergunta foi para mim, não foi para você. Mas me respondeu com uma pergunta. Portanto, o que é que devemos fazer? Busca o Senhor. O que você semeia tem a ver entre si e Deus, não tem a ver com mais ninguém. O Senhor sabe tudo. E o Senhor sabe o que vai no seu coração. O Senhor sabe o desejo do seu desejo. E Ele vai fazer, no nome de Jesus. Portanto, vamos semear no nome de Jesus. Amém? Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará.
Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Vamos virar para as mãos para as ofertas, vamos dizer obrigado, Pai. Podemos semear no Teu reino, Senhor. Te agradecemos, porque tudo aquilo que o homem semear, isso vai colher para a Tua glória e honra, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. E agora a Santa Ceia. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, 23. Eu vou-vos ler porque eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto, há muitos fracos e doentes e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Pai, eu oro pelo vinho e pelo pão, Senhor, em nome de Jesus, e eu abençoo. E vai ser distribuído para os nossos irmãos, em nome de Jesus. Obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Este é um memorial. O corpo.
mim, Senhor. Em nome de Jesus. Eu tomo em nome de Jesus. Amém. Pai, eu agora levanto aos céus o cálice, Senhor, símbolo do sangue de Jesus derramado na cruz, símbolo da nova aliança feita entre ti e mim, Senhor. Esta aliança entre nós que nos une até a eternidade, Senhor. Eu tomo este vinho, Senhor, reforçando esta aliança e confiando em ti. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada por esta reunião. Obrigado pelas tuas bênçãos. Obrigado pela tua direção, Senhor. Se faça em mim a tua vontade, tudo para a tua glória e honra. Em nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém.